Olá a todos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos falar-vos da especificidade do camponês, que é uma figura que tem aqui no jogo de Carcassonne umas determinadas características que é necessário explicar e tentar compreender. Por isso, recapitulando, sabem que há várias personagens, já vimos no vídeo anterior. O camponês no fundo é um camponês quando nós colocamos o nosso meeple deitado num terreno verde. No fundo, o terreno verde é os campos e nós colocamos-lo deitado. Se vocês repararem, nós criamos aqui um pequeno setup onde já estão vários meeples de duas cores, vermelhos e azuis, colocados no terreno. Então o que é que acontece? Acontece que ao contrário do ladrão na estrada, do cavaleiro na cidade ou do monge aqui no mosteiro, os camponeses só dão pontos no fim do jogo e não podem ser retirados. Sempre que eu coloco uma peça e coloco um camponês assim, no chão, eu não posso mexer mais nele até ao fim do jogo. E isto pode ser muito importante porque, uma vez que temos apenas 7 meeples, faz com que ao longo do jogo, até colocar os 71 tiles, temos de ter atenção na gestão dos nossos meeples e colocar, por exemplo, um camponês numa determinada altura, temos de ter noção que já não vamos voltar a pegar nele a não ser no fim do jogo, que é no fim do jogo que ele nos dá pontos. E nós vamos aqui no fundo fazer este pequeno setup e explicar de que forma então é que o camponês dá pontos. Imaginando que o jogo terminava agora, vamos então ver que pontos é que dá. E o que acontece é que, para podermos dar pontos aos camponeses, a cada um deles, nós temos de olhar para o terreno e perceber no terreno verde onde o camponês se encontra quantas cidades completas existem. E se vocês repararem, nós temos aqui várias cidades. Temos aqui esta, que está fechada, temos esta cidade aqui também, que também está fechada, temos esta, e temos mais esta cidade e ainda esta. Por isso, como vocês veem, temos aqui várias cidades. O que acontece é que é preciso, no fundo, ver e somar quantas cidades é que no terreno onde está o meeple, quantas cidades existem para dar pontos. Começando, por exemplo, com este aqui, com este meeple azul, se vocês repararem, ele tem aqui uma cidade, mas e as outras estão envolvidas? Não estão, porque para eu contar as cidades que estão envolvidas, eu tenho de olhar para o terreno que está rodeado e fechado. Se vocês repararem, tem aqui uma estrada. Esta estrada aqui e depois todo este lado de terreno deste lado bloqueia, cria aqui, se quiserem, um terreno. Então, neste terreno existe um camponês. Quantas cidades estão neste terreno? Está uma. Então, este camponês recebe 3 pontos. 3 pontos, no fundo, é 3 pontos por cada cidade completa. A cidade tem de estar concluída. Por isso, daqui é simples, no fundo, 3 pontos. E retiramos este meeple. Voltando, por exemplo, a olhar para este meeple, vocês no fundo reparam que também está aqui um meeple vermelho. E o que é que acontece? Podem pensar que, eles estão empatados. Mas na prática não estão. Porque este meeple aqui, se vocês repararem, só tem verde neste bocadinho de terreno. Este terreno não liga com mais nada. O que significa que este meeple, estando aqui, também recebe 3 pontos por causa desta cidade. Mas não tem nada a ver com este terreno. Porque eles não estão ligados. Se nós viéssemos a ter, imaginem, uma peça que implicasse estarem próximos, imaginem que eu tinha esta peça aqui, por exemplo, isto já fazia com que este terreno todo era destes dois jogadores, mas neste momento não, o terreno estava assim. Quer dizer que este jogador recebe 3 pontos, desta cidade apenas, porque ela não liga com mais ninguém o terreno, e por sua vez este vermelho, se repararem onde é que está o terreno dele, ele começa aqui, temos esta estrada que serve de divisória, depois continua por aqui, tem aqui uma encruzilhada, por isso não passa para aquele lado, continua aqui à volta, continua, vai até aqui e não passa para este lado, contorna esta cidade. Por isso, na prática, este terreno do vermelho abrange 2 cidades, esta e esta. Significa que este vermelho, aqui, vai receber 3 mais 3, 6 pontos. Por isso, repararam como, por exemplo, se nós tivéssemos assim, como há pouco vos mostrei, com esta peça e tivéssemos assim, o que iria acontecer é que então este terreno todo pertencia aos 2 jogadores e ambos iam receber 6 pontos. Assim, por causa de não haver esta peça, reparem como este jogador só recebe 3, enquanto que este jogador vai receber, o vermelho, recebe 6 pontos. Daí a diferença. Olhando agora para este lado aqui do tabuleiro, o que é que vocês têm aqui? Têm também aqui mais ou menos 2 cidades, mas com camponeses diferentes. Se vocês repararem, este terreno aqui onde está esta cidade começa onde? Começamos a ver aqui em cima, ele vai por esta encruzilhada, contorna aqui, depois vem aqui, volta a contornar, mais uma estrada que bloqueia, vai por aqui e depois aqui volta a bloquear, mas ainda toca nesta cidade aqui. Ainda toca nesta cidade e volta a terminar neste lado.
Como estão a ver, contorna tudo. Significa o quê? Que tenho aqui duas cidades. Tenho esta e tenho esta, porque toca nesta cidade. São 6 pontos. Para quem é que vão os 6 pontos? Eu tenho aqui um azul, mas neste terreno eu tenho 2 vermelhos. Quer dizer que os vermelhos estão em maioria. Por isso, os 6 pontos, 3 mais 3, não vão para o azul, vão para o vermelho porque ele tem maioria. Então, no final do jogo, eu tirava os meeples e daria 6 pontos a estes 2 jogadores. Então, e o azul, apesar de estar ali e apesar de ter até, se formos a ver, até podia ter estes 6 pontos, não tem porque estava em minoria. E isto também é muito importante no Carcassonne, gerir-se as maiorias de meeples que se tem no terreno. Por último, se repararem aqui neste meeple, que está aqui numa cidade, e o que é que acontece? Ele de facto está num pequeno terreno, está a tocar nesta cidade, mas não está a tocar nesta. Este é um terreno muito pequeno que apenas tem este canto. Significa que este meeple recebe também 3 pontos apenas por esta cidade e não por mais nenhuma, porque não há ligação com a cidade. Bem, no fundo, penso que se percebeu bem a ideia. No final, os camponeses só dão pontos no fim e só dão por cidades que estão concluídas. E cidades concluídas que estejam no seu terreno, no terreno, no fundo, onde eles estão deitados. Este é um elemento importante e em muitos jogos acaba possivelmente que faz a diferença. Vocês poderão ver em alguns jogos que vamos ser comentados aqui no canal a importância que os camponeses acabam por ter no fim do jogo, no sentido de permitir que certos jogadores cheguem mesmo a ganhar o jogo por causa dos camponeses. Continuem connosco, vamos depois apresentar-vos mais extensões do Carcassonne. Fiquem connosco.